Muita coisa que você não sabe não é uma falha. A gente chama de arquitetura de decisões. E hoje eu quero te mostrar como certos saberes são mantidos longe de nós. E porque o conhecimento que você conquistou sozinha, muitas vezes teimosamente, é o bem mais precioso que você tem. Eu sou a Grazi Bagnson, eu guio mulheres em seu processo de autonomia pessoal e profissional e te dou minhas boas-vindas à nossa 5ª aula do método Arcos. Já percorremos autonomia, superadaptação, autoria e relações. E hoje a gente vai conversar sobre conhecimento, uma das dimensões mais silenciosamente políticas do processo que estamos aqui construindo juntas. O conhecimento que temos acesso não é neutro. Existe um conhecimento possível, aquele que nos é ensinado, que nos é transmitido, que é falado, pois ele é autorizado dentro das instituições em que circulamos, sejam elas a família, a escola, o trabalho, a religião. E existe, ao lado desse conhecimento permitido, uma zona de conhecimento proibido, ou ao menos dificultado, que vai costumar aí ser mantido por conta de 2 modos centrais, a ocultação e a violência. A ocultação acontece quando certas informações, certas histórias, leituras de mundo simplesmente não circulam. Não é que exista uma proibição explícita ou uma censura declarada. É mais sutil que isso. É um conhecimento que não é oferecido, que não está no currículo, que não é mencionado nas rodas de conversa, nem é permitido no seio familiar, e que fica fora do que se considera relevante ensinar. Pense em quantas histórias de mulheres ficaram fora dos livros de história que estudamos na escola. Não porque tenham sido proibidas explicitamente, mas porque simplesmente não foram consideradas dignas de registro. Já a violência, como um mecanismo de restrição ao conhecimento, é algo bem mais explícito. É a ameaça, a punição, o constrangimento que se impõe a quem busca ou compartilha determinado saber. É o silenciamento que vai ser imposto pela força, direta ou simbólica, a quem tenta nomear o que incomoda nas estruturas de poder que já estão estabelecidas. Reconhecer esses mecanismos não é um exercício de vitimização, é um exercício de lucidez. Porque se eu não entendo que parte do que eu não sei é resultado de uma arquitetura de ocultação e não de uma limitação pessoal minha, eu corro o risco de me culpar por ignorâncias, que na verdade foram cuidadosamente cultivadas por essas estruturas de poder que não têm interesse que eu saiba demais. E esse exercício de lucidez tem um desdobramento íntimo que é importante aqui para a gente conversar. Aprender a distinguir, na própria crise, o que é história pessoal e o que é estrutura. Essa distinção devolve proporção à culpa, porque muito do que a gente carrega como falha individual pode ser, na verdade, conta que pertence à estrutura. Nesse mundo em que a gente vive, tem uma outra armadilha sobre conhecimento. Na verdade, sobre autoconhecimento, sobre você se conhecer a si própria, o seu contexto, a sua história, o seu ambiente. A gente tem aí o autoconhecimento, que é vendido como mercadoria motivacional, as frases prontas que vão anestesiar em vez de te trazer entendimento de si mesmo. É possível ter uma biblioteca, então, inteira de desenvolvimento pessoal e, mesmo assim, a crise se mantém, porque saber o nome do problema não é o mesmo que ter elaborado algo sobre ele. Conhecer, no sentido que me interessa aqui, é procurar o que se repete na própria história e ainda governa as nossas escolhas, e transformar esse padrão em informações para uma possível emancipação. Numa outra dimensão do conhecimento, que eu quero dar destaque aqui, a gente vai ter o conhecimento que é passível de imaginação. Esse é o conhecimento que não depende inteiramente de uma instituição oferecer ou de prover isso. É o conhecimento que a gente constrói pela arte, pelo estudo autônomo, pela leitura, pela escuta cuidadosa daqueles que já pensaram sobre isso, que nos inquieta, e a partilha sobre isso. Eu penso, por exemplo, em como a arte funciona como uma via de conhecimento que vai escapar dessas restrições institucionais, cartesianas e até mesmo dos nossos mecanismos de defesa. Um romance, um filme, uma pintura conseguem nos dar acesso às experiências humanas que talvez nunca tenhamos vivido diretamente. E esse acesso amplia a nossa capacidade de compreender o mundo e também a nós mesmos.
A imaginação, então, longe de ser uma fuga da realidade, é uma das formas mais sofisticadas de conhecimento que a gente pode ter, porque ela nos permite perceber, ainda que de forma temporária, uma perspectiva que não é nossa. O psicanalista Bion nomeia o conhecimento como um movimento de buscar conhecer o outro e a si mesmo, e isso vai se contrastar com outro movimento, que é a recusa deliberada ao conhecimento, que também é um ataque ao próprio ato de conhecer, que costuma nascer do medo do que a verdade pode revelar. Certas estruturas sociais e institucionais operam sistematicamente nesse movimento de exclusão do conhecimento, cultivando a ignorância como forma de manutenção de poder. E aqui, novamente, eu trago a Jessica Benjamin, cuja obra sobre reconhecimento intersubjetivo nos ajuda a entender que conhecer o outro de verdade exige reconhecer sua subjetividade plena e não apenas absorver informações sobre a outra pessoa. Conhecimento, então, no sentido mais profundo, não é um acúmulo de dados, é a capacidade de se colocar em relação genuína com aquilo que se busca entender, seja um livro, uma pessoa ou a própria história. Dentro do nosso método Arcos, o convite que eu faço em relação ao conhecimento é o seguinte: identifique na sua própria trajetória quais foram os conhecimentos que lhe foram negados ou ocultados e sem julgamento sobre por que isso aconteceu, apenas com a lucidez de nomear essa lacuna. E ao lado disso, identifique quais conhecimentos você construiu por conta própria, pela leitura, pela arte, pelo estudo teimoso, mesmo quando ninguém autorizou ou ao menos incentivou essa busca. Esse segundo conjunto de conhecimentos é muitas vezes o mais precioso, porque esse segundo conjunto ele foi conquistado e não apenas recebido. E aqui a gente chega no final da nossa quinta aula. Eu agradeço pela companhia e na próxima aula eu vou falar sobre orientação, sobre a diferença entre seguir uma bússola ética própria e obedecer a um determinado roteiro determinado pelo medo e pela culpa. Até lá!